estejamos aqui com esse objetivo. E antes de passar, no caso, a lição do dia de hoje, eu gostaria de fazer uma breve oração. Vamos fechar nossos olhos? Maravilhoso e eterno Pai, nesse momento aqui, Senhor, como seres humanos, falíveis e pecadores, nos colocamos em Tuas mãos e te pedimos, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós aqui nesse momento. Amém. Que essa igrejinha, Pai, seja abençoada por Ti. Amém. Que Teu Santo Espírito possa ser presente sobre cada pessoa aqui. Que a palavra, quando for aberta, Senhor, que eu não fale de mim mesmo, mas inspirado por Ti. Amém. Que nós também possamos abrir nossos ouvidos e entender a Tua voz, Senhor, e passar a Te obedecer e a praticar, Senhor, os Teus caminhos, as Tuas leis, os nossos corações. Amém. Guarda-nos, Senhor, de todo mal. É o que Te pedimos e agradecemos. Não que haja em nós algum mérito, mas colocamos em Tuas mãos e Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, nós estamos com esses projetos Domingo de Esperança. Todo domingo é assim, chega na hora, aí começa a pipocar. Eu tenho um grupo de WhatsApp da associação que chama Domingos da Esperança. Aí várias igrejas pipocando, né? Estamos começando aqui a programação, aí outra semana que vem a gente vai começar, outros já começaram, e a igreja São Domingo aqui adiantada já no segundo. E tem muita gente que não começou ainda, mas nós aqui estamos no segundo tema já desse projeto da igreja, que está baseado nesse livro aqui, a última chamada de Alejandro Bulhon, né, o pastor peruano lá, que ele escreveu ano 2000, Angústia ou Esperança, que é um livro que trata de projeto para nos orientar a respeito do nosso futuro. Porque, como eu falei um dia desses aí, não havendo profecia, o povo faz o quê? Se corrompe. Então, para nós, a profecia é muito importante, porque reforça a nossa fé. A gente deve estudar a Bíblia não para eu vou ser mais inteligente, vou ter mais conhecimento, mas para que o Espírito de Deus possa trabalhar em nós, para que nós possamos nos preparar melhor para as coisas que estão à nossa frente aí. Porque existe a visão material que nós temos aqui e existe a visão espiritual. Eu estava até recordando a história de Eliseu. Eliseu chegou a um determinado momento que ele estava sendo preso, os soldados acho que a Síria, estavam cercando a cidade onde ele estava. Eliseu estava calmo. Eliseu, servo de Deus, estava calmo. Mas o ajudante dele estava apreensivo, acho que é Geazi, ficou com medo. Nossa, eu estou com medo, o que vai acontecer? Como que nós vamos resolver nossos problemas? Aí Eliseu, de repente, orou a Deus e falou: Senhor, abre o olho de Geazi para que veja. E aí, quando Geazi abriu o olho, viu aquela multidão, uma multidão enorme de anjos cercando aquele arraial. E aí Eliseu virou para ele e falou assim: mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Porque muitas vezes nos problemas da nossa vida nós deparamos assim, como Elias, né, teve aquele defeito. Ele falou assim: defeito que eu falo de caráter, mas é fraqueza da gente mesmo. Quando ele olhou e falou assim: Senhor, só eu sozinho nesse mundo? Só eu que estou sozinho nesse mundo? E aí, para nós entendermos a batalha desse mundo, nós temos que olhar com os olhos materiais. Eu estou olhando vocês aqui, sei que vocês existem, mas eu tenho que olhar com os olhos da fé e atravessar, entendeu? A nossa mentalidade, o nosso pensamento e saber o que está por trás de tudo que está acontecendo nesse mundo. Não é possível ter uma explicação bíblica. E quando eu me baseio na Bíblia, eu fico admirado com o que a Bíblia explica, cada ponto, cada detalhe para nós. Eu te contando aqui, que aquele rapaz, ele teve lá no Fantástico, pagando milhões, para explicar para onde que ele ia depois que morria. Oferecia milhões. Quando nós temos a Bíblia Sagrada para explicar na nossa casa. Outro dia eu estava fazendo até um vídeo no YouTube, onde eu estava comentando. Às vezes a gente confia num homem que tem 70 anos. Né? O líder da minha igreja tem 70 anos, ele tem muito conhecimento. Mas aí eu parei para analisar. E a Bíblia? A Bíblia tem 3.500 anos de existência. Ela começou a ser escrita na época de Moisés. Antes de Cristo, 1.500 anos antes de Cristo aparecer, Moisés começou, porque Deus falou assim: escreve essas coisas.
começou a redigir a Bíblia por Deus. E a Bíblia chegou na nossa mão no dia de hoje. Algumas pessoas têm dúvida, né? Mas como que a ciência, quando trabalha com a Bíblia, ela é uma bênção? Porque as pessoas colocavam muito em dúvida, na Bíblia pode ser escrita, eu já contei isso aqui, por homens, qualquer papel pega tinta. E eu fico admirado quando eles pegaram um manuscrito, um marmoto, um pastorzinho chegou, achou um manuscrito, um marmoto, e os estudados, arqueólogos, historiadores, cientistas começaram a basear e ler o que estava naquele manuscrito, um marmoto da época de Jesus, batendo com a mesma Bíblia que a gente tem hoje. Principalmente o profeta Isaías. Eles acharam o profeta Isaías quase que completo, o livro do profeta Isaías, e aí eles traduziram para a nossa linguagem atual. E a história vem contando isso, só para vocês terem uma ideia, como que Deus tem aberto o caminho. Cada época uma coisa. Porque as pessoas não conseguiam traduzir aquela linguagem antiga dos egípcios, que eles chamavam de hieroglifos, e aquela língua antiga dos gregos, tinha uma dificuldade até certa época em Napoleão Bonaparte. Agora, você vê como que Deus abençoou. Quando chegou na época de Napoleão Bonaparte, vocês podem pesquisar na internet depois, uma das maiores descobertas que eles encontraram na época foi uma pedra que se chamava Pedra de Roseta. Né? Hoje em dia, você falar Roseta é código de animal, né? Como é que chama mesmo? Espora, né? Mas essa Pedra de Roseta, quantos aqui já ouviram falar da Pedra de Roseta? O irmão aqui, o Exânia, mais alguém já ouviu falar? A Arci? Qual que é a importância dessa Pedra de Roseta para os dias atuais? O que aconteceu? Por que Deus deixou que achasse aquela Pedra de Roseta? O que tinha naquela pedra? Aquela pedra tinha 3 inscrições diferentes, em 3 linguagens diferentes. Uma das linguagens ali era uma linguagem mais atual. E quando o arqueólogo achou aquela pedra lá no Egito, essa pedra acho que está na Inglaterra ou no Museu Britânico, aquela pedra tinha 3 inscrições. A de cima era um grego que dava para entender nos dias atuais, porque o Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Eles acharam aquela pedra e conseguiram traduzir, entendeu o grego. Agora as outras 2 escritas, aliás, eles não entendiam. E eles começaram a comparar os textos, e aí eles começaram a descobrir como traduzir aqueles textos antigos por aquela pedra. Porque o grego eles entendiam, mas outras línguas não entendiam. E aí eles começaram a comparar as línguas egípcias daquela época. Né? Aí você vê como que a história comprova os nossos dias atuais. Por que eu estou querendo contar isso para você? Para comprovar a palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus é a mesma que nós estamos usando aqui, é a mesma usada na época de Cristo, quando Cristo falou assim: examinai as Escrituras, porque cuidais tem nela a vida eterna, e são elas mesmo que de mim testificam. E eu já falei que quando Jesus falou isso, está aberto para pergunta. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu trago a resposta semana que vem, tá? Se alguém tiver dúvida. Mas quando Jesus pegou e falou examinar as Escrituras, ele só tinha o Velho Testamento. E quando ele falou examinar as Escrituras, porque são elas mesmo que de mim testificam, ele estava falando dele. E quando você vai para o Antigo Testamento, você vê, por exemplo, a história de Daniel, você vê ali 3 jovens dentro da fornalha e mais um. Você vai na profecia de Daniel lá, a estátua, Nabucodonosor jogou aqueles 3 jovens dentro da fornalha lá e apareceu mais um. Quem que era aquele que apareceu? Jesus. Quando Abraão, por exemplo, foram os anjos conversar com Abraão falando que ia destruir Sodoma e Gomorra, quem que estava presente com aqueles anjos lá? Jesus, para falar direto com Abraão. Agora, por outro lado, eu quero que vocês me permitam, que cristão, né, a gente deve falar sempre bem, entendeu? Abençoar as pessoas, mas hoje, como o tema é meio complicado, eu vou falar com vocês que eu vou falar mal. Eu sou um adventista cristão, mas hoje eu vou falar mal de uma pessoa. Aí o pessoal fica tudo atento. Nossa, será que ela vai falar o que? Mal de Jesus?
Mas não assuste não, que eu vou falar mal sobre uma pessoa, que é um anjo, e é o anjo mau, chama Lúcifer, Satanás, o diabo. E as pessoas param assim, tem gente que não gosta nem de ouvir, tá, gente? E eu até entendo por um lado, porque a gente às vezes não entende o propósito, mas o próprio Jesus falava do diabo. Falou assim, eis o diabo, eis que eu vejo o diabo caindo do céu. Quando ele foi falar com Pedro, ele falou assim, arreda de mim. Quando ele foi falar de Judas, ele falou o quê? Um aqui está comigo aqui, é um o quê? Diabo. Então Jesus, ele tinha noção da onde que ele estava lutando, com o que ele estava lutando. Amém, que eu tenho que falar de Jesus, mas eu também tenho que passar para vocês o outro lado da história. Porque não é só, quando nós estudamos durante a semana, falar a respeito de Jesus é muito bom. Mas quem que matou Jesus, tentou matar Jesus? Até o final tentou destruir Jesus. Quem levou Jesus para aquela situação? E às vezes se para analisar. Não era muito mais fácil, lá no Jardim do Éden, Deus ter pegado, em vez de Jesus ter que vir e morrer, e aí todo mundo falou assim, a lei foi abolida, a aliança foi quebrada. Não era mais fácil Deus lá no Jardim do Éden falar assim, Adão, você comeu do fruto, eu vou te perdoar, fica por isso mesmo, eu vou mudar a lei, eu mudo a lei aqui agora. Deus chegava no Jardim do Éden e falava assim, para me evitar de ir aí na terra, morrer numa cruz, você quebrou minha lei. Que Adão tinha desobedecido, quebrou a lei de Deus. Não era mais fácil Deus ter falado com ele assim, Adão, é o seguinte, você quebrou minha lei, mas eu vou te perdoar assim mesmo. Eu sou um Deus de amor. E essa semana eu estava lendo um texto até, eu vou falar para vocês aqui, que me chamou a atenção. Presta atenção no que eu vou falar. A Bíblia fala que Deus é o quê? Amor. Só que as pessoas confundem. Deus é amor, mas o amor não é Deus. Vocês entendem? Olha o que eu estou falando para vocês aqui. As pessoas de hoje estão confundindo as coisas. Porque Deus é amor, certo? Deus é o amor em essência. Mas o amor não é Deus. Porque a partir do momento que eu passo o amor acima de Deus, eu faço o quê? Eu estou cometendo o quê? Uma idolatria. Se eu estou amando alguma coisa mais do que a Deus, eu estou cometendo o quê? Idolatria. Porque Deus é amor, mas o amor não é Deus. Então eu não posso amar nada acima de Deus. Quando Deus fala assim, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, é amar a Deus mesmo. Amar de todo o coração mesmo. Porque se eu não estou amando Deus, e isso pode correr um risco até na religião, tá, gente? Estou falando isso embasado na religião. Porque se eu amar o sábado mais do que a Deus, o que é que acontece comigo? Quem que vai ser meu Deus? O sábado. O sábado. Falando com a linguagem de nós adventistas. Por que aconteceu aqui com os fariseus? Porque eles perderam o foco em Jesus, pararam de estudar a Bíblia e começaram a amar mais o sábado do que a Deus. Aí houve uma ruptura. E hoje é o contrário. Porque Jesus falou assim, se vocês me amam, vocês vão guardar o quê? Os meus mandamentos. Hoje acontece o contrário. O pessoal fala que ama o Jesus, mas rejeita a lei do Jesus. E aí é uma contradição. E por que isso acontece? Porque há um poder que luta contra Cristo. E quando nós formos para o Apocalipse, eu vou chamar para vocês ler, que nós vamos estudar esse texto hoje, lá em Apocalipse capítulo 12, nos diz lá como tudo começou. E eu queria falar mais uma coisa para vocês antes de ler esse texto, porque hoje no Brasil, eu já fiz parte do IBGE, fazendo recenseamento do IBGE. De 10 em 10 anos eles fazem, não teve por causa da pandemia, mas aí eles vão fazer também. Aí eles tiram assim, o pessoal fala, todo mundo que é religioso. O Brasil é tido como um país cristão, porque nós professamos o cristianismo. Se você for fazer uma pesquisa no meio cristão, você vai perguntar assim, de qual religião você é? Eu sou evangélico de tal igreja, eu sou adventista, eu sou de tal igreja fulano de tal, eu sou de tal igreja fulano de tal.
Amém? Por causa disso. Agora, se você inverter a pergunta para todos, estou falando para todos os cristãos, não estou falando só para adventistas, para todos os cristãos, todos, sem distinção. Olha a pergunta que eu vou fazer. Olha a pergunta bem. Se você perguntar se você é religioso, professa, eu sou de tal igreja. Amém. Agora faz uma outra pergunta e fala assim, você estuda e lê a Bíblia todo dia? Presta atenção nessa pergunta. Faz um recenseamento com os cristãos. Foi feita até uma pesquisa das pessoas. Aceita Jesus? Aceita. Aceita Deus? Aceito. Mas quantos leem a palavra de Deus? O pastor interpreta para mim, o fulano interpreta, o Alex está lá interpretando para mim. Aí você tem que ter um cuidado, porque nós, como cristãos, nós temos que recorrer à palavra de Deus. E como eu vou ler o texto aqui, eu estou falando isso por quê? Porque a história está explícita na palavra de Deus, como que ela aconteceu. E aí as pessoas tiram doutrinas, que são doutrinas falsas. E aí eu vou falar uma outra coisa. Satanás, ele é um imitador, ele gosta de imitar, vocês sabiam? Como Paulo falou assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o diabo gosta de imitar. E aí eu vou falar com vocês alguns textos aqui para me correr. Satanás, ele gosta de imitar. Primeiro ele pegou a serpente e tentou imitar o quê? Uma serpente. Ele usou ali a serpente. Quando ele chegou para Cristo no deserto da tentação, ele tentou imitar o quê? Um anjo de luz. Ele era um anjo. Ele mentiu quando ele falou assim, eu sou um anjo. Não, ele era um anjo. Só que ele estava o quê? Ele estava completamente errado, porque se ele soubesse que Jesus era Jesus, ele jamais teria perguntado se tu és o Filho de Deus. Porque um anjo vindo de Deus jamais vai fazer essa pergunta se tu és o Filho de Deus. O próprio Deus. Oi? O próprio Deus. O próprio Deus. Então quer dizer, Satanás ele tenta imitar. Ele imitou um anjo bom, só que ele não consegue imitar. E o que o diabo está fazendo hoje? Ele está tentando imitar pregadores, servos de Deus, o próprio Cristo, falsos cristos e falsos o quê? Profetas. Então, Satanás, ele tenta imitar. Ele vai tentar imitar agora, nos finais dos dias, a volta de quem? Jesus. Jesus ele deixou estipulado, eu vou voltar dessa e dessa forma. Aí o diabo vai pegar e vai tentar imitar. Chama ele de macaquinho de estimação, né? Aquele macaquinho de estimação que tenta imitar tudo. O diabo é a mesma coisa. Ele pega a palavra de Deus e tenta torcer a palavra de Deus, ele tenta imitar a palavra de Deus, mas ele não consegue. Ele só consegue se você permitir. E aí o que eu falo para vocês? Hoje eu estava pensando, a gente fala assim, o diabo está tendo muito trabalho. Aí eu falei assim, será que o diabo está tendo muito trabalho mesmo? O trabalho do diabo é tentar o ser humano. Mas quem que faz o mal no mundo? O ser humano. O ser humano. O diabo, a força dele. E aí eu quero perguntar uma coisa para vocês. Vocês acham que o diabo está tendo trabalho para fazer o ser humano fazer maldade? Eu acho que ele está até meio tirando umas férias. Porque o ser humano está tão mal. A Bíblia fala assim, ele vai de mal a pior. O ser humano está indo de mal a pior. Que eu acho que cada dia que passa o diabo está tirando mais férias. Porque ele larga assim, ó. Um quintal. Tem gente que se vende por causa de uma bala. Uma bala. Eu fico falando assim, gente, eu estou dando amém porque vocês estão aqui na igreja estudando, mas eu estou falando assim no mundo geral. O diabo ele não está tendo tanto trabalho. Ele já tem os que já são deles, mas ele está tentando infiltrar no meio do povo de Deus. E o que ele fez lá no céu? Lá segundo Apocalipse capítulo 12, a partir do versículo 7, e aí você começa a entender as artimanhas do diabo. Isso os cristãos têm que entender, as artimanhas do diabo. Porque nós temos que ter cuidado para não deixar quem usar a gente? O inimigo. Você já pensou se você estiver dando uma mãozinha para o inimigo? Eu não preciso de ajuda, mas eu fico triste com isso. E falar assim, nossa, a gente é cristão
Mas em vez de nós estamos concentrados à volta de Cristo, estudando a palavra de Deus, estamos concentrados nesse final dos dias, nós, em vez de estarmos fazendo isso, nós estamos dando ajuda para o inimigo de Deus, que não precisa de ajuda, que ele seja destruído com ele, os demônios dele, tudo, amém, em nome de Jesus. Mas aqui no capítulo 12, versículo 7, fala assim: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Uma ressalta aqui, porque a igreja adventista e nós adventistas entendemos que Miguel, o arcanjo Miguel aqui se refere a quem? Jesus. A Jesus. O arcanjo Miguel aqui é a referência a Jesus. Como o dragão aqui é uma referência a quem? Ao diabo. Então aqui fala que houve, olha só como a Bíblia é esplêndida, gente. A Bíblia está contando a história aqui, ó. Houve uma peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Agora, qual que você acha que houve a peleja no céu? Foi chegar assim, aquela briguinha de fingir que está brigando? De boxe? Não, houve uma guerra, uma peleja no céu. Porque o que acontece? Como eu estava contando aqui uns dias atrás, quando a gente tenta falar que foi Deus que criou o diabo, nós estamos desculpando o que? O pecado. Porque se eu falar assim, ó, Deus criou o diabo, eu quero que vocês me entendam, que eu vou colocar para vocês aqui. Deus criou o diabo, por isso que eu peco. Vocês estão entendendo qual que é a desculpa do ser humano? Ó, Deus criou o diabo está me tentando, botando doença, tentando minha família, então quer dizer, eu peco, porque Deus criou o diabo, que me tenta. Só que nós não entendemos, é aquela metáfora que eu tentei colocar para vocês. Olha, gente, Deus criou o drogado? Não. Fala assim, ó, aquele ali vai usar droga. Eu criei ele para usar droga. Será que Deus teve o propósito de, quando a criança nasceu, eu já tinha comentado isso aqui, a criança nasceu da mãe pequenininha. Deus chegou assim e falou assim, ó, meu propósito para isso aqui é que ele seja um usador de droga, que ele mata, que ele rouba, que ele faz tudo de mal. Será que foi o propósito de Deus criar aquilo? O que Deus criou? Deus criou o quê? Um ser perfeito. Criou o ser humano. Ele criou, deu vida a uma criança. Quem criou o drogado, quem aceitou e escolheu ser drogado, foi quem? O ser humano. Ele escolheu. Porque todos nós temos opção. Nós estamos até conversando, até com o Rio que estava Maria. Você conversando a passar. A opção que o ser humano tem, nós temos o caminho da escolha, da liberdade. Deus fez a gente com liberdade. E ele criou o diabo com o quê? Com liberdade. Aliás, ele criou Lúcifer, né? Ele criou o anjo bom, isso mesmo, irmão. Ele criou um anjo perfeito. Ele criou Lúcifer. Criou o anjo perfeito. Nós podemos ler isso lá em Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, versículos de 13 a 15. Isso aqui é uma alusão ao anjo que Deus tinha criado. Quando Deus escreve isso aqui para o profeta Ezequiel, ele está falando aqui uma parte do rei de Tiro que existiu naquela época, outra parte ele está se referindo ao anjo que ele criou. E aí ele fala a partir do versículo 13 assim, ó, estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas que cobrias, o sádio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, o safiro, o carbunco e a esmeralda de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu eras o quê? Um querubim, que tem duas classes, querubim e serafim. Ele é da classe dos querubins. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado até o quê? Até que achou a iniquidade em ti. Até que achou o pecado. Um anjo perfeito. Ele quis. Ele quis.
Satanás era perfeito e não era só isso, ele não era simplesmente um anjo, porque se ele fosse um anjo, como os demais anjos, mas ele era o anjo. Ele era o regente do céu. Ele era acima quase de todos os anjos. Ele só não era acima de Jesus e fala que ele queria ser acima de quem? De Deus. Ele fala assim, queria ser semelhante ao Altíssimo. Se você quiser ser semelhante ao Altíssimo, não é pecado. Porque o Altíssimo, o caráter do Altíssimo é o quê? É amor, é verdade. Deus, se eu falar assim, eu quero ser semelhante a Deus no caráter de Deus. Amém por causa disso. Amém. Agora o diabo não queria só ser semelhante a Deus, que se quisesse o caráter de Deus, ele ia ser um anjo abençoado. Ele queria ser acima de Deus. E aí ele começou a colocar no meio dos anjos lá aquele ponto de interrogação. Ó, eu não preciso de Deus para me viver. Você já viu algumas pessoas falar? Eu já tive, né, pessoas que eu já ouvi falar. Preciso de Deus para me viver. Infelizmente tem. Eu tinha um amigo lá em São Paulo, o apelido dele era Galego. O Galego todo dia ia para trabalho e tal, brincava comigo. E lá no vestiário, lá onde que a gente tinha as roupas, lá eu fiz um vestiáriozinho separado para mim. E eu todo dia, assim, na hora do almoço, eu tirava o meu tempinho, eu pegava um livro da Ellen White. Eu estava lá em São Paulo, assim, naquela muvuca de São Paulo. Aí eu só pensava assim, eu vou pegar a lição no livrinho da Ellen White para mim escapatória, para mim não ter. Aí chegava a hora do almoço dentro do trem, eu ficava estudando. E o Galego incomodado com aquilo. Aí, muito amigo meu, todo dia na hora do almoço eu falava com o Galego. O nome dele de verdade era Carlos. Ô Carlos, ó, o mundo, rapaz, está vindo aí a destruição, está na hora de posicionar do lado de Jesus. Vamos posicionar do lado de Jesus, rapaz. Ele até gostava tal de falar e tudo, mas só que o Galego, em vez de ser como um anjo perfeito, ele começou a escolher outros caminhos. E aí chegava o final de semana, o Galego mudado. Teve um dia que ele trouxe uma arma, um revólver 38, aí eu comecei a ver que o Galego já não estava nos caminhos muito bem direito. Botou lá no lugar onde botava a roupa, eu com todo respeito falei, ô Galego, tira aquilo de lá, porque não pertence a essa classe não. Aí, de repente, ele trouxe um pouquinho de droga, deixou lá, falei, rapaz, ele me escutava. Eu tinha liberdade de falar com ele. Até que um dia, eu trabalhando, eu lembro como se fosse hoje, 12 de outubro, feriado, dia das crianças. Aí eu fui trabalhar lá em São Caetano do Sul. Quando eu cheguei, eu notei a fábrica assim, meio vazia, só tinha um camarada que morava lá em São Caetano, que era um torneiro, trabalhando. Eu cheguei de manhã, esperando que todo mundo fosse chegar, e comecei a trabalhar. Aí o apelido do outro é até Malavé no nome. Aí eu falei assim, rapaz, e o pessoal não vai chegar hoje para trabalhar, não? Aí ele falou comigo, falou, você não sabe o que aconteceu com o Carlos, o Galego? Eles pegaram ele, mataram ele. Tá lá num córrego, acharam ele num córregozinho, boiando lá. Um cara que tinha até o tino bom, assim, eu gostava dele e tudo. A única coisa que eu vi depois foi a mãe dele chegando num dia lá, chorando, o cara tinha uns 18 para 19 anos, largou uma filhinha com a mulher dele. E aí eu falei assim, caminhos e o quê? Isso, escolhas. Infelizmente, o cara que tinha um futuro todinho pela frente. Hoje nós, escolhendo vir na igreja, nós corremos esse risco. Imagina se nós escolhemos caminhos errados. Eu estou colocando isso para você ver o que Satanás fez. Satanás tinha tudo de bom, tudo de perfeito no céu, mas ele pensou e ele temou. E quando a gente vai para o Espírito de Profecia, a gente vê quanto Deus é amor, porque Deus chegou perto dele e falou, Lúcifer. O Lúcifer significa anjo de luz, tá, gente? As palavras que nem tem na Bíblia, mas ele falou assim, ó, você está tomando um caminho contrário. Deus explicou para ele, você está rejeitando a minha lei, você está rejeitando os meus mandos, e se você fizer isso, você
vai trazer dor, tristeza, morte, angústia. Deus avisou. E fala que por um momento ele sentiu no coração dele voltar e ele começou a fazer parte do culto celestial. Isso que eu estou falando, gente, não está na Bíblia. Está num livro que chama História da Redenção e no Grande Conflito. Mas é uma coisa que dá para você pensar e refletir e escolher se o que eu estou falando aqui está de acordo com a Bíblia. O que ele escolheu ali naquele momento foi entrar em rebeldia contra Deus e ele começou a espalhar para os anjos lá no céu que Deus era injusto. E aí cabe a palavra de Deus quando a gente encaixa aqui. E ele conseguiu enganar o quê? 1/3 dos anjos. E aqui quando você vem aqui para o Apocalipse aqui, capítulo 12, fala assim, versículo 8: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ele arrastou 1/3 parte dos anjos. Se você ler o Apocalipse 12 aqui, você vai ver aqui, no versículo 4 do Apocalipse 12, versículo 4. Presta atenção quando fala aqui, ó. A sua cauda arrastava o quê? A terça o quê? Parte. Quando fala aqui em Apocalipse 12, versículo 4, que